Direito na Tela. E estamos de volta com a Revista Justiça desta sexta-feira e agora você tem um quadro Direito na Tela. O nosso convidado é o professor Leonardo Castro, ele que é professor de Direito Penal. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Olá, Sérgio, bom dia, amigos da Rádio Justiça. Muito bacana essa oportunidade para falar sobre filme, né? Ainda mais filmes ligados à justiça. Exatamente, então vamos começar por um filme que o senhor já indicou para nós e tem a imagem dele chegando agora aqui na Rádio Justiça. O Povo contra O.J. Simpson. Por que esse filme, professor? Esse, na verdade, é uma série que tem na Netflix e está disponível na Netflix. E não sei se talvez todos aí se recordem desse caso, mas eu nasci em 83, então eu tinha ali, tava ali com meus 12, 10 anos mais ou menos. E foi um caso de repercussão assim gigantesca, porque, para quem não se recorda, para quem não acompanhou, imagina o seguinte, um jogador de futebol americano, história real isso, jogador de futebol americano, um baita de um destaque, super conhecido no mundo inteiro, ator, tanto que ele interpretou um policial naquele filme Corra que a Polícia Vem Aí, junto com o Leslie Nielsen. Você deve lembrar desse filme, Sérgio? Ele passava muito na sessão da tarde, lembra? Sim. Ele era o policial que acompanhava o Leslie Nielsen, que também era um policial. Simpático, gente boa, né? Sim, futebol americano e ator, um cara super conhecido, tava ali na TV o tempo todo. Seria um Cristiano Ronaldo de hoje em dia. Um cara muito conhecido. Daí, do nada, um dia lá na mansão dele, em Los Angeles, na verdade em Santa Mônica, aparece a esposa dele assassinada, junto com um amigo dela, que muito se suspeitou na época que, de repente, era um amante dela, e esse teria sido o motivo do homicídio, né, do duplo homicídio. Ele teria ou encontrado a esposa com o amante, enfim, ninguém sabe a história, mas o final da história ficou isso, que seria um amigo dela, e do nada, na mansão em que ele vivia, aparecem lá mortos a esposa e esse amigo. Então, você imagina nos dias de hoje um Cristiano Ronaldo da vida envolvido num escândalo desses, né? Um ator desse porte envolvido num escândalo desse. A mulher assassinada, um possível amante da esposa assassinado junto, e o julgamento parou o mundo na época, né? E esse filme, ele tá lá alguns erros processuais ou não? Não, na verdade, na verdade, erros processuais cometidos pela própria polícia, pelo próprio sistema, pelo Ministério, equivalente ao Ministério Público deles lá, porque, tanto que no final das contas, eu vou até tomar cuidado, porque como eu sei que algumas pessoas não conhecem a história, vou tomar cuidado aqui para não rolar um spoiler, contar o final. Mas houve muito erro por parte da polícia na investigação, a acusação na hora de formular a acusação contra ele, de juntar as provas, também errou bastante. E é interessante porque, assim, a história ela reflete muito a realidade, que foi de fato, e para dar ainda mais repercussão ao caso, o advogado dele era o Robert Kardashian, que o sobrenome não é coincidência, é o pai das Kardashian lá, né, que hoje são muito mais conhecidas do que o falecido pai. Mas esse Robert Kardashian, ele foi advogado, e assim, o desfecho da série é fenomenal, e reflete a realidade, como eu falei, e o desfecho é fenomenal, porque foi uma prova específica que acabou gerando o que gerou, né, que foi a conclusão do caso. Então, o primeiro filme, O Povo contra O.J. Simpson, e o segundo filme que o senhor traz para nós, então, professor? O segundo, esse, infelizmente, não deu tempo de a gente fazer essa nossa conversa, ter essa nossa entrevista na época que ainda estava no Netflix, mas tem disponível na internet, salvo engano, o Google Play tem. E eu falo isso porque havíamos combinado essa entrevista há uns 10 dias, mais ou menos, né, Sérgio? Tivemos alguns problemas técnicos aí, e na época estava na Netflix ainda, agora não está mais, infelizmente, mas tem no Google Play, que é A Dama Dourada. É um filme muito legal, com Ryan Reynolds, aquele cara que fez o Deadpool, né? Aquele filme da... Deadpool é da Marvel? Acho que é da Marvel, DC, eu não sei. Enfim, o pessoal vai me bater agora por fazer confusão de um com o outro. Desculpem fãs aí, DC, Marvel, mas enfim. O Deadpool. E a história é muito interessante porque o que aconteceu? Uma senhora lá nos anos 80, ela entrou na justiça contra o governo da Áustria,
Porque durante a Segunda Guerra, quando ocorreu a invasão da Áustria, ela, uma judia, ela teve que ir embora do país, ela fugiu do país para fugir ali dos nazistas, e havia uma pintura de uma tia dela, pintada, essa pintura foi pintada por um pintor muito famoso, é uma pintura pintada por um pintor, ótimo, né? Chamado Gustav Klimt, e valia milhões de dólares essa pintura. E o governo nazista não, a invasão nazista foi lá, pegou essa obra de arte, que era da tia dela, da família dela, pegou, apreendeu essa obra de arte, e aí acabou a guerra, o que seria o correto a se fazer? Devolver a obra de arte para a família dela, né? E o governo da Áustria se apropriou e falou, não, a pintura é nossa. E daí ela entrou contra o governo da Áustria na justiça, contra o Estado da Áustria na justiça, para pegar essa obra de arte de volta, nessa pintura da tia dela, que valia não sei quantos milhões de dólares lá. E a história desse advogado, que apesar, desculpa, de todo mundo falar, olha, é loucura, pô, você vai brigar com o governo da Áustria, né? E apesar de tudo, ele teve coragem, encarou e meteu a cara e foi, né? E a história dessa briga para ela recuperar essa obra de arte, que é a pintura da tia dela, né? A representação da tia dela na pintura. Muito bem, eu tô dando spoiler aqui já do seu próximo filme, professor. Então vamos apresentá-lo de fato, então. Aí, né? Então, esse é um documentário, a gente veio com um pouquinho de cada, porque veio primeiro uma série, né, da Netflix, agora veio com, até o segundo, veio um filme, retratando uma história real, e agora a gente veio com um documentário, então tem para todos os gostos aí. Esse documentário é muito interessante, da Amanda Knox, e a história dela é a seguinte: em 2007, essa moça, Amanda Knox, ela estava ali na casa dos seus 20 anos na época, ela foi fazer um intercâmbio na Itália. E ela dividia a casa que ela vivia, ela dividia com uma moça, uma britânica. E aí, certo dia, a Amanda Knox, ela foi dormir fora, dormiu na casa do namorado. No dia seguinte, quando ela volta, a colega de quarto dela estava lá quase degolada e com sinais de violência sexual. E daí, na época, a polícia pegou e direcionou totalmente a acusação contra a Amanda Knox. Então, assim, o documentário ele transmite muito essa ideia. A polícia pegou, e muito por conta do Ministério Público lá na Itália, os caras botaram na cabeça que ela ia pagar essa conta. E aí começaram a fazer uma série de atropelos, sabe? Inclusive, esse monte de atropelo foi o que acabou gerando a consequência final. Ela chegou a ficar 4 anos presa por conta dessa acusação. Mas, enfim, vou tomar cuidado para não soltar o restante. Mas vale muito a pena. E o documentário é interessante, porque você fica aquela coisa, sabe? Foi ela, não foi ela, foi ela, não foi ela, o tempo todo. E aí fica essa dúvida até o final. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo para conhecer, assim, perceber, na verdade, que esse tipo de lambança na justiça, a gente às vezes fala, nossa, é coisa do Brasil isso aí, né? E você vê que não é só no Brasil que a gente tem esse tipo de coisa. Tanto que, no caso do O.J. Simpson, quem assistir vai perceber isso, muita lambança lá da justiça americana. Quando assistir esse da Amanda Knox, também vai sentir a mesma coisa, muita lambança da justiça italiana. Então, acaba aquela ideia de, nossa, no Brasil a coisa bagunçada. Não, a coisa bagunçada aparentemente no mundo inteiro, né? Não é só por aqui, não é exclusividade nossa. Dá um exemplo dessas lambanças, então, de cada filme. Então, deixa eu pegar. Peraí, Sérgio, vou ter que trabalhar a mente agora para eu não soltar o final do negócio. Não, uma lambancinha, assim, uma falha técnica, que você, assim, no processo como advogado, bate o olho e fala, opa, tá errado isso aqui. Olha, o do O.J. Simpson, eu vou comparar com um caso real em que eu fui advogado, só para fazer aqui um parâmetro. Foi muito parecida a situação com o que aconteceu nesse caso do O.J. Simpson. Mas, senão, se eu pegar e soltar, eu vou acabar entregando o negócio. Uma vez eu estava fazendo uma audiência do júri e um caso de tentativa de homicídio. E daí chegou lá a vítima, né, da tentativa de homicídio, chegou lá na audiência, pegou e falou, não, foi eu esqueci o nome do cara agora, do acusado, sei lá, Antônio, vamos falar de conta que era o Antônio. O Antônio é o réu. Daí o juiz pegou e perguntou, mas foi o Antônio? Não, foi o Antônio, eu tenho certeza. O Ministério Público perguntou, foi o Antônio? Foi, eu tenho certeza. E aí, o promotor, ele fez um negócio que salvou o processo. Eu queria ter feito isso, mas foi o promotor que fez. Ele acabou vencendo o caso para mim. Daí o promotor pegou e perguntou, e me diz uma coisa, vítima,
E quem é aquele cara que está sentado ali no canto da sala? Era o tal do Antônio. Daí a vítima pegou, olhou para trás e falou: eu não tenho a menor ideia. Pô, como que foi então? Como que foi aquele cara que tentou te matar? Você está afirmando que foi ele que tentou te matar, o Antônio, e a hora que você bate o olho, você não sabe quem é a pessoa. E daí ali, né, acabou e pronunciou ali mesmo. E aconteceu uma situação parecida com esse da Amanda, do O.J. Simpson. Teve uma situação bem semelhante. E esse da Amanda Knox, deixa eu pensar. Teve uma vez um rapaz que eu fiz uma defesa de tráfico de drogas, isso quando eu atuava pela defensoria ainda, e a polícia é incrível, a polícia direcionou desde o começo, assim, a acusação contra o cara, e assim, as coisas mais malucas, para você ter uma ideia, eu lembro que pegaram o celular do rapaz, hoje em dia nem pode, tem até julgado do STJ dizendo que não pode fazer isso. A polícia pegou o celular do rapaz no momento da prisão em flagrante, que ele foi pego ali com um baseadinho de maconha, pegou o celular dele e tinha uma mensagem da namorada falando bem assim: amor, vem aqui, mais ou menos isso. Amor, vem aqui para casa mais tarde que a gente vai ter aí um momento legal de diversão. Cara, qualquer pessoa que faz a leitura de uma mensagem dessas entende o que a mensagem está falando, né? A interpretação do delegado, esse acusado estava marcando com a menina para fumar maconha. Então, assim, foi tudo direcionado para engatar um tráfico de drogas. E no caso da Amanda Knox foi muito parecido, a polícia fez muita coisa parecida. Começou a manipular provas, sabe? Começou a distorcer os fatos para tentar chegar até ela. E aí você vai ter que ver o que aconteceu no final. Muito bem, 3 filmes indicados pelo professor Leonardo Castro, professor de Direito Penal, e justamente ele vai bem nessa linha do Direito Penal, né, professor? O primeiro filme, na verdade, é a série O Povo contra O.J. Simpson. Depois tem Isso. A Dama Dourada e ainda a série Amanda Knox, disponível na Netflix, Isso. professor? Isso. Na Netflix tem O Povo contra O.J. Simpson e tem a Amanda Knox. A Dama Dourada, infelizmente, nesse meio tempo que a gente acabou remarcando esse nosso encontro, saiu da Netflix, mas, salvo engano, tem no Google Play. Muito bem. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom fim de semana, bons filmes. Valeu, e até a próxima com mais 3 indicações. Um abraço. Um abraço, tudo de bom.